Vamos estudar nessa etapa essa atividade do EMAI 2.2, página 14, tá bem? Então, 9/6/2020. Como é sabido, este conteúdo nós já o estudamos lá no Aprender Sempre e vamos estudar aqui também. Então, vamos lá. Pro vai ler a comanda e depois vamos às explicações. Atividade 2.2. 1. Após montar as caixas, André as separou em 2 grupos, como mostra a ilustração abaixo. Nós já estudamos sobre poliedros e polígonos, lembram? Mas eu vou retomar com vocês. Então, olhem só o que o André fez. Aqui ele colocou grupo de pirâmides, aqui grupo de prismas. Então, a primeira questão. Qual critério o André utilizou para formar esses 2 grupos? O que vocês pensaram? Eu já vi gente colocando respostas lá no grupo, parabéns. Bem, então vamos ver qual foi o critério que André utilizou para formar esses 2 grupos. Aqui no primeiro, o que ele utilizou? Ele utilizou, por exemplo, a pirâmide de base hexagonal, ou seja, com 6 lados. Pirâmide de base quadrada, né, com 4 lados. A pirâmide de base triangular. E assim foi. Tem até a pirâmide pentagonal, que a Pro não tem uma aqui agora no momento, mas foi isso. Ele utilizou pirâmide. O que tem em comum entre elas? Vamos ver. A Pro colocou coisas aqui que são importantes nós sabermos sobre essas figuras. Elas são figuras espaciais, né? Ou chamadas também de poliedros, como eu já disse, são sólidos geométricos, né? O que isso significa? Que elas são tridimensionais. Ou seja, você, quando olha para a figura, você vê sempre as 3 dimensões dela. Ela tem altura, largura, profundidade. Sim, porque a plana, por exemplo, ela tem somente a base, né? Somente a base. Esta tem altura e tem toda essa profundidade. O que mais que a Pro colocou? Essas figuras, elas são formadas como? Por faces, vértices e arestas. Vamos ver. Faces. A parte, o quê? Aqui dos polígonos, né? Que é a face de cada figura. As vértices são os pontos de encontro. De quem? Das arestas. Tá bem? O que são as arestas? São essa parte onde as 2 faces se encontram. E aqui, no cantinho de cada uma delas, nós temos o quê? As vértices, tá bem? A Pro colocou muitas informações, mas se vocês tiverem colocado que são figuras espaciais, está certo, que são poliedros, está certo, que são sólidos geométricos, está certo, tá bem? Que são figuras tridimensionais, também está certo. Qualquer uma dessas informações, aqui a Pro colocou o máximo de informações que eu pude, tá bem? Na letra B, nós vamos estudar quais as características comuns das figuras do grupo de pirâmides. Bem, então, o que é que elas têm em comum? Para nós entendermos melhor o que elas têm em comum, a gente tem que observar o que elas têm de diferente. O que elas têm de diferente? A base. A base pode ser triangular, pode ser quadrada, né? Pode ser hexagonal. Isso é o que elas têm de diferente. Foi o que a Pro colocou aqui, ó. Elas podem ter bases diferentes: triangular, quadrada, hexagonal, pentagonal. Mas o que elas têm em comum? Elas têm arestas convergentes que se encontram no mesmo ponto, aqui no pico, ó. Todas elas. O que são as arestas? São esses vincos, né? Onde se junta as 2 faces. Olhem, todas elas têm as arestas. E onde eles se encontram? Aqui. Todas as pirâmides têm essas características, né? Onde
elas têm esse ponto chamado o quê? Convergente, pois eles convergem todos aqui para a ponta. Olhem só. Por isso são chamados pontos convergentes. Então, o que elas têm em comum é isso, o ponto, o pico, tá bem? Para o outro grupo, o de prismas, né? Por quê? O que o André pensou quando ele colocou essas figuras aqui? O que são prismas? Os prismas, o que eles têm em comum são as arestas paralelas de cima até embaixo, ou vice-versa. O que isso significa? Olha aqui, se nós pegarmos o cubo, aqui tem uma aresta que é paralela a esta, paralela, olha, de baixo até em cima, de cima e embaixo, elas são retas, são diferentes, por exemplo, da pirâmide. Da pirâmide, elas são retas? Não, elas se encontram. Aqui, não. Ou seja, ela está uma ao lado da outra, tanto aqui no cubo, no prisma hexagonal, no paralelepípedo, né? Ou seja, o popular tijolo, como a gente diz. Olhem só, ele começa igual, ele começa numa largura e termina da mesma forma embaixo. Mas tem uma figura aí que pode confundir vocês. Qual? Esta daqui. Vocês podem dizer, mas esta ela não está como as outras. Então, por isso, ó, quando você a vê nessa posição, olhem só. As arestas, que são os vincos, né, aqui ao lado, elas não começam e terminam iguais, tanto em cima quanto embaixo? Então, por isso que é um prisma, tá bem? Entenderam? E assim, nós vamos, aula a aula, cada vez mais aprofundando os nossos conhecimentos, tá bem?